Fala pessoal, beleza? Eu sou o João e sejam bem-vindos ao Ciência Underground. E hoje a gente vai continuar falando do lobo terrível. Afinal, trouxeram de volta da extinção ou não? Tá, a ideia desse vídeo aqui é trazer mais alguns detalhes sobre essa criatura que está habitando o imaginário popular nos últimos dias. A Colossal Biosciences diz que trouxe de volta alguma coisa parecida com Direwolf, mas será que é verdade? Será que trouxeram o lobo terrível de volta? Tem algumas coisas que a gente precisa esclarecer. A primeira delas, que você já deve saber agora, é que a empresa vendeu como se fosse a primeira vez, ou a mídia vendeu como se fosse a primeira vez que trouxeram um animal de volta da extinção. E o fato é que isso não é verdade, né? Se a gente for bem criterioso, o primeiro animal que foi trazido de volta da extinção foi o Ibex dos Pirineus. Eu estou lendo essa informação aqui, tá bom? Você tinha a Célia, tinha um nome, né? Um nome bem fofo até para a última representante que morreu em 2000 ali. Daí eles coletaram células, fizeram um processo de clonagem ali por volta de 2003. Foi uma clonagem que nem fizeram para Dolly, a ovelha. Todo mundo sabe a história da Dolly, né? E foi gerado um filhote. Esse filhote, ele morreu um pouco depois do que ele nasceu, né? Então ali minutinhos, eu acho que foi uma questão de, sei lá, poucos minutos. Então, em 4 bilhões de anos de história, o Ibex dos Pirineus foi a única espécie a ser extinta 2 vezes, né? Então, na real, assim, se a gente fosse bem preciosista, primeiro, a bem preciosista não, para ser sincero, né? Primeira espécie a ser trazida de volta da extinção teria sido o Ibex dos Pirineus, e não o Direwolf. Só recapitulando, o que foi então que a Colossal Biosciences fez? Ao todo, essencialmente eles pegaram um lobo cinzento, o genoma de um lobo cinzento, fizeram 20 modificações espalhadas ao longo de 14 genes, e é isso. É isso que eles fizeram. Essencialmente aqueles animais fofíssimos, né? O Rômulo, o Remo e a Calice, são lobos cinzentos com 20 modificações. É isso que eles são. 20 modificações distribuídas ao longo de 14 genes. E não passa disso. Vocês têm uma ideia? Um lobo cinzento ele pode ter 19 mil genes. E a gente está falando aqui dos genes. Então, imagina só. Vamos supor, na melhor das ideias, que você modificou ali. Vamos dizer que você tem 14 genes ou 20 genes de Direwolf naquele genoma de lobo cinzento. A maioria continua sendo, a maioria absoluta continua sendo de lobo cinzento, tá? Então esse animal não é nem genomicamente um lobo cinzento, eu já falei isso no outro vídeo. E tem uma coisa que talvez eu não tenha deixado claro no último vídeo, é que os genes, eles não são tudo. O genoma, ele tem diversas partes. Ele tem partes estruturais, tem partes que não são codificantes e não têm função, tem partes que são codificantes e têm função, tem partes que não é codificante e tem função. Então, não é só mexer nos genes codificantes, você tem que mexer em regiões regulatórias também. Isso não está claro, provavelmente eles não fizeram isso. E o que é que são esses animais, então, criados pela Colossal Bioscience? Eles são lobos cinzentos com algumas características que podem ser parecidas com o Direwolf, com o lobo terrível, mas a gente nem sabe com certeza se essas características são de fato parecidas ou não. A questão é que a empresa dá declarações que são sim essas mentirosas de que eles parecem e agem como lobos terríveis. E a gente não tem evidência nenhuma disso. Parece por quê? Porque tem uma cauda diferente, a cabeça proporcionalmente maior. Será mesmo? Esses bichos ainda não são adultos. A gente tem que esperar ser adulto, fazer um estudo tomografado para ver como é a osteologia desses bichos, se é comparável de fato ao Direwolf. Até agora nada disso ficou comprovado. Além disso, os lobos eles são animais bastante sociais e a gente sabe que não dá para codificar isso completamente nos genes. Eu já falei desse ponto, tá? E eu quero trazer um ponto que foi trazido pela Riley Black num dos artigos que ela publicou recentemente a respeito, que é que mesmo que a Colossal Biosciences conseguisse criar um genoma completo do Enosion dirus,
esses genes não determinariam cada escolha e cada comportamento das criaturas a que pertencessem. A realidade é que os genes interagem com os ambientes, a gente sabe que isso é verdade, e os organismos surgem dessa interação. Então é sempre uma interação entre o genótipo e o ambiente que gera o fenótipo. O fenótipo é muito mais do que só as coisas aparentes e extremamente visíveis, tá? Então a gente sabe pelo registro fóssil que os lobos terríveis eram criaturas sociais, mas já é tarde demais para observar exatamente como cada geração de filhotes aprendia habilidades com a geração anterior. Olha, o Rômulus, o Remo, a Calice, eles não têm pais que são direwolf. Eles não vão aprender os comportamentos de direwolf, já falei isso no outro vídeo, porque a gente nem sabe exatamente quais eram especificamente esses comportamentos. E sobre a cor? Olha, para ser bem sincero, eles falam ali, numa das matérias que eu li no The Yorker, fala que eles estudaram algumas variações genéticas ali que estavam associadas a uma coloração pálida. Eles usam o pale em inglês. Mas pálido do quê? É um cinzento pálido? É um branco pálido? Que cor pálida exatamente? Porque pálido não é uma cor. Então nem isso está claro, tá bom? Então, nem aquela cor. E, assim, para ser bem sincero, eu acho que isso foi tudo uma questão de marketing, sim. Não posso provar isso, mas eu acho que foi uma questão de marketing, porque a gente já vai falar disso, tá? Mas uma nova atualização que temos aí, passado uma semana, depois do meu vídeo e tudo mais, não que o meu vídeo seja importante, estou falando assim, relativo ao que eu trouxe naquele conteúdo, é que saiu um preprint. Esse preprint, o preprint, para quem não sabe, é um artigo que foi submetido e disponibilizaram esse artigo antes dele ser revisado. Um preprint, essencialmente, é isso. Não tem muita coisa ali, e para ser bem sincero, esse preprint ele não fala nada sobre o processo de criação desses 3 lobinhos, não fala nada de desextinção, a palavra nem é mencionada, a palavra extinção é mencionada, mas a palavra desextinção não é. E não tem menção à coloração, não tem, tá bom? O que é que esse preprint ele traz? Eu vou sumarizar algumas coisas aqui. Eles sequenciaram o genoma do direwolf com base no dente, num crânio bem preservado. Ali, o dente tem lá por volta de 13 mil anos e o crânio por volta de 72 mil anos, uma coisa assim. E eles criaram todo um modelo para estimar coisas. Eu estou tentando colocar de uma maneira simples a respeito da origem do direwolf enquanto uma linhagem. E eles falam no preprint que esse modelo identificou que os lobos terríveis, o direwolf, receberam uma grande parte de sua ancestralidade, cerca de 39%, de uma linhagem que se agrupa com os canídeos sul-americanos, enquanto a ancestralidade restante, 61%, é atribuída a uma linhagem irmã dos doules, dos coiotes e dos lobos cinzentos. Ou seja, o direwolf ele seria uma espécie de mistura, uma espécie de híbrido. Ele não é nem muito próximo de um lobo cinzento, nem muito próximo de um chacal, e é por isso que talvez isso confundiu análises filogenéticas anteriores, mas ele seria, então, essa mistura entre essas linhagens que estão aparecendo aí na tela e que estão de acordo com esse texto que eu li, né? Então, ele é a mistura a 39% aproximadamente da sua ancestralidade vem dessa linhagem que está mais próximo dos canídeos sul-americanos, enquanto o restante, a maioria de sua ancestralidade, você atribui então a esse clado que é formado por uma linhagem irmã do clado que inclui, né, do grupo que inclui os doules, eu não achei uma tradução para isso, os coiotes e os lobos cinzentos. Então, colocando de uma outra maneira, o lobo terrível do final do Pleistoceno, citando o paper, o preprint, ele descende de uma linhagem de canídeo que surgiu após a mistura de 2 linhagens. Uma linhagem ao longo do ramo que deu origem aos canídeos sul-americanos, aí tem um nome para isso, que é a subtribo Cerdocionina, após suas divergências dos chacais africanos e de outros canídeos semelhantes a lobos, aí esses canídeos eles estão na subtribo canina, e uma linhagem de canídeos semelhante a lobo, mais recentemente derivada, que divergiu após o surgimento da linhagem do cão selvagem africano, o Lycaon. Tá? Enquanto eu estou falando isso, vocês estão vendo uma figura na tela que sumariza essa informação. O que mais eles descobriram?
Eles identificaram genes ali no genoma do lobo terrível que podem ter contribuído para uma de suas principais características, que é o porte avantajado em relação ao lobo cinzento, e também encontraram diversos genes sob seleção natural, né, especificamente sobre seleção diversificadora episódica, e que estão relacionados a aspectos mais da biologia reprodutiva, como células germinativas, função dos gametas, estrutura de tecidos reprodutivos, e eles dizem que isso pode ter contribuído, então, para uma biologia reprodutiva distinta daquela observada em canídeos semelhantes a lobos. É isso que o preprint diz, essencialmente. Então, nada muito sobre... Porque a ideia desse preprint não é falar sobre a aparência do lobo, é sobre o genoma dele e as relações de parentesco. É sobre isso. Provavelmente vai ter um outro paper, se tiver, falando sobre esse processo de, entre aspas, e muitas bilhões de aspas, desextinção, que não foi desextinção coisa nenhuma, de forma alguma. E aí o que a gente fica com isso? A gente fica com uma grande propaganda. Tudo isso foi uma grande propaganda, uma grande campanha de imprensa. E assim, tem coisas que são muito obviamente propagandas. O fato dos lobos, uma ser chamado Calice, você tem o George R.R. Martin segurando um desses lobos, que não é um lobo, mas enfim, seja lá o que for, uma campanha de propaganda absurda. O George Martin, seja lá o que significa, ele é uma espécie de consultor e investidor também da empresa. Então, a imprensa, o que resta no final, é como disse o Jerry Coyne, tem muitas discordâncias com o Jerry Coyne, mas nesse ponto ele está corretíssimo quando ele diz que a imprensa, em grande parte, está distorcendo o que foi feito cientificamente, fingindo que um animal com apenas algumas edições genéticas, cosméticas, é na verdade idêntico a uma espécie extinta. Então ele usa esse termo, edições genéticas cosméticas, né, para mudar a aparência. E aí ele diz ainda que ressuscitar espécies extintas é um projeto mais cosmético do que verdadeiramente genético, projetado para criar animais, que entretenham pessoas ricas e impressionem crianças. E de certa forma ele está colocando de uma maneira bem jocosa aqui, mas eu concordo, isso não é muito longe do tipo de coisa que o Elon Musk anda fazendo e dizendo por aí. A ciência por trás da coisa é importante, mas não é nada disso que eles venderam, e é bastante preocupante, porque a gente teve declarações de pessoas relacionadas ao presidente dos Estados Unidos que levantam alguns alertas sobre esse tipo de pesquisa acabar minando os esforços para a conservação, de fato, de espécies que estão ameaçadas de extinção, tá? No fim, mas não menos importante, alguém pode me dizer o que o George R.R. Martin está fazendo como coautor desse paper? Sim, ele é coautor desse preprint. Queria saber o que esse homem fez, por que ele fez, e me diga uma coisa, o senhor não deveria estar escrevendo Os Ventos de Inverno? The Winds of Winter? Quando é que a gente vai ver esse livro? A gente teve, entre aspas, Dire Wolves antes do Winds of Winters, e o senhor me publicou já 2 papers esse ano, meu senhor. Publicou ainda não, né? Porque esse é um preprint, mas já teve um que saiu esse ano. Pô, cara, não dá pra te defender também. Vai lá escrever os livros, terminar isso daí. Precisamos, ok? Enfim, essas são as atualizações que eu tenho. Qualquer coisa nova que sair, eu trago aqui pra vocês. Valeu, um abraço, tchau, tchau, falou!